Olá pessoal, boa noite. Tivemos um imprevisto aí em relação ao uso do Adobe Connect, a plataforma que nós estamos acostumados a fazer as gravações. E também, como nós temos aí um feriado prolongado, uma alternativa que eu encontrei para poder enviar já para vocês essa pequena aula que é curta, porém importante, né, para quem já quiser ir fazendo a sua atividade à distância. Fazer esta aula nessa plataforma aqui, utilizando o meu computador e disponibilizando por meio do YouTube. Então, como é uma aula curta, poucas questões, e havendo dúvidas, vocês podem estar remetendo aí por meio do e-mail, né? Eu acho que não há problema algum da gente proceder dessa maneira desta vez, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Referente à nossa atividade número 3, da nossa disciplina aí de linguística textual, vocês têm então essa indicação de leitura, né, que está disponível lá no Moodle, na pasta recursos. Então vocês precisam fazer a leitura deste texto integralmente, né, e com muita atenção, porque mediante a leitura vocês conseguem desenvolver, responder as questões sem nenhuma dificuldade. Agora, se você não recorrer à leitura, aí realmente vai ficar bem difícil de você conseguir pontuar nas questões. Então, vamos a esta primeira parte, que está destinada às questões teóricas, valendo aí 30 pontos, ou seja, esta questão A 10 pontos, né? Uma questão B também de 10 pontos e uma questão C de também 10 pontos. Aí na questão A é solicitado o seguinte: a partir da leitura do capítulo 1, Travando Conhecimento com a Coerência, o que caracteriza um texto ou enunciado como incoerente? Então você vai fazer a leitura e vai responder aqui, ó, para que um texto ele seja considerado incoerente, o que precisa, né? O que precisa acontecer para que esse texto tenha essa classificação, ou até mesmo um enunciado, né? Uma frase, um período, para que ele seja considerado incoerente. O que precisa ter, o que precisa acontecer? E depois que você explicar, você justifica por meio de exemplos. Então coloque ali um exemplo, 2 exemplos, à medida que você acha que a sua resposta carece de mais de um exemplo ou 2 exemplos, você coloca ali, né? Lembrando sempre que é melhor pecar por excesso do que por falta. Então coloque ali pelo menos uns 2 exemplos, né, que esteja relacionado aí com a sua resposta. Ok? Então é isso que a questão A solicita de vocês. Bom, aí partindo para a questão B, que é de verdadeiro ou falso, vocês também vão acompanhar a leitura do referido, né, do mencionado capítulo ali. Porque estas afirmativas, digamos assim, né, que vocês vão pontuar como verdadeiro ou falso, foram tirados de lá. Então, ao fazer uma leitura atenta, vocês vão identificar: opa, já sei onde está, né, essa afirmação. Vamos ver aqui se ela é correta ou se ela é incorreta. E aí, para cada alternativa que você classificar como falsa, você vai justificar, né? Então, olha só,
B. A coerência textual, né, sobre a coerência textual, assinale verdadeiro ou falso, justificando o que há de errado nas sentenças falsas, ou na sentença falsa, se for o caso de haver apenas uma. Então, olha só, você vai ler, fazer a leitura e vai pontuar. Está errado por conta disso. Aqui está o erro nessa sentença. É muito simples, né? Mais uma vez, volto a dizer, exige apenas a leitura atenta do texto, ok? Então nós temos assim, ó, nesta alternativa, a coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade ligada à inteligibilidade de um texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Esse sentido, evidentemente, deve ser isolado, pois a coerência não depende do sentido global do texto. Então você irá julgar e justificar, se preciso. A próxima alternativa assertiva diz o seguinte: como se pode notar, a separação entre coesão e coerência não é tão nítida quanto às vezes se pensa e sugere. Na verdade, a coesão tem relação com a coerência na medida em que um dos fatores que permite calculá-la e, embora do ponto de vista analítico seja interessante separá-las, distingui-las, cumpre não esquecer que são duas faces do mesmo fenômeno. Então você vai julgar e justificar. E por fim, vocês têm aí uma questão, a questão C dessa primeira parte, né? Também valendo 10 pontos, dizendo o seguinte: no final do capítulo 2, os autores discutem a relação existente entre coesão e coerência. Assim, aponte as características que diferem esses dois elementos textuais e exemplifique-os. Então você, da mesma forma, vai lá no capítulo 2, lá no finalzinho, identifica essa temática discutida ali pelos autores, né, onde eles vão debater, apresentar ali uma relação, né, existente, e você vai colocar as características que diferem uma da outra, né, e também acompanhando de exemplos, né, para que essa questão seja bem pontuada. Não pode esquecer de apresentar o exemplo, certo? Muito bem, terminando essa parte teórica, nós vamos passar para a parte 2 de questões de análise, valendo aí 40 pontos. Então, para essa segunda parte, nós temos dois textos aqui, né? Um texto para as questões A e B. Ó, leia os textos a seguir e responda as questões A e B. Então, o primeiro texto que vocês têm aqui, o texto número 1, é um poema com o nome Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. E esse poema, ele diz o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então aí nós temos este poema como texto 1, e como texto 2 nós temos um texto que foi produzido, né, a partir daquele poema
de Manuel Bandeira. Então foi um exercício, né, feito em cima do poema de Manuel Bandeira, onde a pessoa aqui, no caso, este João Pedro Granja, né, no caso, ele escreveu uma notícia fictícia, está aqui, né, uma notícia fictícia sobre essa temática do poema do Manuel Bandeira, né. O poema, ele já tem um nome bastante sugestivo, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. Então vejam bem que o texto número 1, ele pertence a um determinado gênero textual, e o texto número 2, ele pertence a outro gênero textual. Então nós temos uma notícia que foi inventada, e aí vamos à leitura. Carregador morre afogado. Carregador de feira livre se atira na lagoa. Aí temos assim: João Gostoso, carregador de feira livre, jogou-se no lago Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, e morreu na madrugada de domingo, 13 de fevereiro. João morava no Morro da Babilônia, zona oeste da cidade, em um barracão sem número. Segundo seus vizinhos, João era um homem pacato, trabalhador e vivia apenas para sua família. De acordo com sua vizinha Adelaide, ultimamente João estava muito triste e depressivo, uma vez que sua mulher o abandonou indo embora de casa com seus filhos. Foi justamente para alegrá-lo que seus amigos, seus vizinhos, o convidaram para uma roda de samba no bar 20 de novembro. De acordo com seus amigos, ele bebeu, cantou e dançou, demonstrando estar muito alegre. Segundo seu amigo Manuel, João resolveu ir embora por volta de 1 da manhã, demonstrando estar cansado. Para Maria, outra colega que estava no grupo, João disse estar muito triste e com saudades de seus filhos. Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que João andava calmamente sobre uma pequena ponte que atravessava a lagoa quando se atirou e morreu afogado. Bom, em cima desses dois textos vocês têm então duas questões. A questão número A solicita o seguinte: ao analisar os textos 1 e 2, é possível afirmar que o texto 1 apresenta uma sequência incoerente em alguns enunciados? E você vai justificar comentando as características básicas que diferem os dois textos. Então, para que essa questão ela possa ser bem pontuada, né, você precisa atender os comandos da questão. Então, vejam só, você precisa discutir aí na sua resposta se o texto 1 apresenta alguma sequência, alguma parte que pode ser considerada incoerente. Sim ou não? Apresenta ou não apresenta, né? E, claro, explique por que você está dando essa resposta. Então, você vai justificar. Além disso, você também vai comentar as diferenças básicas entre os dois textos, que são aí visíveis, né? É uma questão que quanto mais você colocar, quanto mais você se explicar, se expressar por meio da escrita, melhor, mais chances de pontuar, ok? E a questão B pergunta o seguinte: qual dos textos apresenta um maior uso da coesão textual? E também justifique, explicando, no mínimo, a ocorrência de dois recursos coesivos. Então você vai fazer a análise, né, e vai dizer qual deles existe a maior coesão, né? E para justificar, para ajudar na hora de que você for justificar,
você vai citar pelo menos a ocorrência de 2 desses recursos, no mínimo, né? Pode ser mais se quiser, mas pelo menos 2. Então, essa é a questão letra B, sobre estes 2 textos. Tudo bem? Ok. Aí, partindo para uma segunda parte, nessas questões de análise, nós temos um trecho aqui muito interessante que auxilia a resolução dessas atividades. Então vocês têm assim, tudo isso, claro, né, aqui um pequeno trecho, mas nada impede de você voltar ao texto original para fazer uma leitura integral de onde foi tirado esse excerto. Então nós temos assim, tudo isso ratifica a conceituação da coerência como um princípio de interpretabilidade e nos leva à posição de que não existe o texto incoerente em si, mas que o texto pode ser incoerente em ou para determinada situação comunicativa. Assim, ao dizer que um texto é incoerente, temos que especificar as condições de incoerência. A velha história de justifique sua resposta, né? Você tem que especificar por que ele é incoerente. Aí segue assim: o texto será incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação, levando em conta a intenção comunicativa, objetivos, destinatários, regras socioculturais, outros elementos da situação, uso de recursos linguísticos e por aí vai, etc. Caso contrário, será coerente. Então, esta é a dica para que você possa refletir e pensar nos textos aqui desta atividade. Então, olha só. Partindo dos conceitos discutidos no capítulo 3, coerência, texto e linguística, este é o capítulo 3, coerência, texto e linguística, faça uma análise interpretativa dos textos a seguir, observando o que você deve observar: gênero textual, o que você deve observar, qual é a situação ou qual é a intenção comunicativa de cada texto. Que mais? Você vai observar o uso dos recursos linguísticos, né? Ou seja, tudo que for possível de ser observado e analisado e descrito, você vai colocar aí. É uma análise o mais exaustiva possível, né? E aí você vai discutir em cada caso. Depois de analisar, você discute, né, se tudo isso que você analisou e descreveu, né, se esses elementos contribuem para a coerência do texto ou para a incoerência do texto. Então, como isso funciona na prática? Você pega este texto, por exemplo, e analisa este texto. Depois que você fizer a sua análise, né, a sua observação aqui, você vai chegar à conclusão: este texto ele é coerente. É coerente por isso, por aquilo. Não. Na minha análise, esse texto ele é incoerente. Por quê? Por conta disso, por conta disso, por conta daquilo. Você vai analisar e vai chegar à conclusão, certo? Voltando aqui, ó. Partindo dos conceitos discutidos no capítulo 3, então você precisa voltar ao capítulo 3, fazer a leitura para compreender bem, né? Eu trouxe aqui um lembrete, né? Aqui em cima nós temos essa citação que ajuda, mas é um lembrete, você precisa, né, voltar um pouquinho lá no capítulo 3, e em cima dessa leitura você vai fazer uma análise interpretando os textos, observando gênero textual, lembrando que cada gênero textual tem um objetivo, né, próprio, ele é criado com um fim, né, ele tem um público, tudo isso está envolvido
na hora que você está desenvolvendo a sua análise, né? A intenção né, é muito interessante, é muito importante de você colocar, de você analisar qual a intenção do texto, qual a situação comunicativa ali em questão que está em jogo. Então, analisa e aí você vai chegar ao resultado, se o texto é coerente ou incoerente. Então vocês têm este texto número 1 e o texto número 2, que eu também não vou ler, porque não quero correr o risco de fazer qualquer tipo de análise aqui para vocês. Deixo a análise por conta de vocês, né? Então vocês farão essas análises e justificando o máximo possível aí se é coerente ou se é incoerente. Certo? Muito bem. E partindo para a última parte da nossa atividade, a questão 3, que é de produção, valendo aí 30 pontos. O que é solicitado? Então vocês vão aqui, ó, selecionar no mínimo 2 gêneros textuais distintos. Então vocês vão escolher, não pode repetir, ou uma charge, uma tirinha, ou um cartoon, e um poema, um texto aí publicitário, um outdoor, uma piada, um bilhete. Vocês vão percorrer a internet, vasculhar aí a seção de imagens do Google e assim por diante, buscando textos que vão interessar a vocês. E em cima disso, vocês vão preparar uma atividade de análise linguística para alunos do 3º ano do ensino médio, explorando os conceitos de coerência e coesão. Então, atividade voltada para o ensino médio, explorando coerência e coesão, já que na maioria das vezes estão articulados conjuntamente nos textos. Então, você pega um texto aí para montar a sua atividade, normalmente você consegue articular a coesão e a coerência, fazer questões sobre coesão e coerência sobre o mesmo texto. Sua atividade deve conter ao menos 4 questões. Então, pelo menos 4 questões vocês vão desenvolver e devem ser variadas. Então, por exemplo, pergunta e resposta, múltipla escolha, produção textual, verdadeiro ou falso, completar espaços em branco. Então, não façam questões repetidas, façam questões variadas, pelo menos 4. Então, são 2 textos, e com atividades que devem conter pelo menos 4 questões. E aí, para que vocês não se percam aí no que a questão solicita, vocês têm o critério de avaliação. Então, como a questão vale 30 pontos, então vocês têm 10 pontos para cada item. Por exemplo, se você, à medida que você selecionou 2 gêneros textuais distintos e elaborou ao menos 4 questões de análise linguística, você vai pontuar aí, ter 10 pontos, Da mesma forma, à medida que você articulou os conceitos de coerência e de coesão na elaboração das questões, conforme solicitado, também você terá 10 pontos. Precisa abordar esses conceitos, coesão e coerência. E também, à medida que você apresentou as referências do texto pesquisado, dos textos pesquisados, Então, tudo que você pega lá na internet, coloca a referência bonitinho lá. À medida que você colocou as respostas para as questões que você fez, à medida que você escreveu com clareza as suas questões, o comando das suas questões, e também, à medida que você usou a norma padrão da língua portuguesa, vai garantir uma pontuação de até 10 pontos. Somando então no total de 30 pontos. Ok? E aí vocês têm a questão número 3 de produção. Ok? Bom, eu acho que é isso. Não é uma atividade assim
que deva gerar muitas dúvidas. No entanto, para qualquer dúvida, por favor, envie e-mail para mim, que eu respondo a vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, e dadas as circunstâncias, nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e bons estudos.